Me fala aí um presidente do Brasil que você admirou, que respeitava, que achava que sabia se comportar, tinha uma postura mais séria diante de um cargo tão importante quanto esse, vestia-se bem, tinha uma boa oratória, aparecia na frente das câmeras só quando tinha uma mensagem importante para passar, cumpria toda aquela cerimônia de cumprimentar as pessoas que estavam presentes ali antes de começar a falar, usava palavras polidas, não se colocava em posições de embate, em discussões inúteis. Em que presidente você pensa quando eu faço essa descrição? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Tenho certeza que cada um de vocês vai reconhecer essas características em diversos presidentes que o Brasil já teve. Se você tem uma posição mais à direita, pensando nos presidentes mais recentes, talvez você pense no Fernando Henrique, no Itamar Franco, Michel Temer, quem sabe. Se você tem uma posição mais à esquerda, vai encontrar esse comportamento formal no Lula e até na Dilma. Mas tenho certeza que nem os maiores fãs do Bolsonaro, porque ele tem fãs, né? Não eleitores, vão enxergar essas características nele. Aliás, vocês devem se lembrar do discurso da Dilma quando ela sofreu impeachment. Sóbria, mantendo a postura, respeitando a decisão do seu afastamento da presidência, sem demonstrar nenhum abalo. Imaginem um discurso do Bolsonaro na mesma situação. Imaginem. Só imaginem. Quer dizer, imaginem e mandem aqui nos comentários como que vocês visualizaram esse momento. São tantas situações absurdas que podem acontecer que eu já estou rindo por antecipação. Rindo para não chorar, mas esse é o lema do brasileiro. A posição de presidente da República sempre exigiu essa separação entre a pessoa e o cargo, entre os sentimentos e posicionamentos pessoais e a função que vai ser exercida, o papel que esse cargo representa para a sociedade. Essa formalidade toda que cerca a presidência é chamada de liturgia do cargo. Esse foi um termo popularizado por José Sarney para definir o ritual da função que lhe caiu ao colo com a morte do Tancredo Neves. De uma forma ou de outra, a gente sempre esteve acostumado com essa liturgia do cargo. É o que se espera que aconteça quando uma pessoa passa a ocupar a cadeira de presidente. E essa é uma postura universal. É comum que autoridades com tamanha responsabilidade pública mostrem respeito diante do cargo que vão ocupar. As palavras e os atos dessas autoridades são oficiais. Eles entram para a história, viram leis, viram costumes. Vocês já pararam para pensar nisso? Tudo o que o Bolsonaro faz e fala hoje vai estar para sempre registrado, vai marcar essa época. Com as ações dele, ele já inspira comportamentos e pensamentos na sociedade. Quantas pessoas você conhece que passaram a duvidar da vacina? É por isso que é tão importante que essa autoridade se comporte de maneira adequada, que cumpra protocolos, que se preocupe com a sua imagem, mesmo porque, falando aqui do cargo de presidente, a imagem do presidente da República é a imagem do Brasil. Liturgia, no entanto, não se confunde com posição de privilégio, com postura de realeza. Bolsonaro acredita que, por ser presidente da República, o povo é quem serve a ele. Ele se sente tão superior que lida com os benefícios de morar no Palácio da Alvorada, ter acesso ao avião da FAB, possuir um cartão de crédito corporativo, viajar dentro do país ou para o exterior. Isso tudo para ele é como se fosse um estilo de vida de luxo, como se ele fosse um desses empresários ricaços com jatinho particular e portas abertas aonde quer que ele vá. Ele não enxerga que tudo isso que ele vê como privilégio, como luxo, só existe em decorrência da função que ele ocupa naquele momento e somente pode ser usado para exercer a função. Ele mora no Palácio da Alvorada porque aquela é a casa oficial que o povo construiu para que os diversos presidentes pudessem residir com conforto, perto do local de trabalho, naquela Praça dos Três Poderes, pudessem receber autoridades importantes com a cerimônia que é esperada, cumprindo uma formalidade que faz parte da liturgia do cargo. Não se espera que o presidente do Brasil receba o presidente da França, por exemplo, num condomínio na Barra da Tijuca. Ele tem acesso ao avião da FAB para que ele possa se deslocar mais rapidamente e com segurança para discutir e resolver os problemas do país.
Ele viaja para o exterior porque ele é também o chefe de Estado, o que significa que ele é quem representa o Brasil no cenário mundial. Todos esses bens e essas facilidades que estão ao acesso dele servem somente para permitir que ele possa exercer a função para a qual ele foi eleito da melhor maneira possível, mas nada disso é dele. Tanto que, uma vez que ele deixa a presidência, nada disso o acompanha. Então percebam uma coisa, a partir do momento que um brasileiro é eleito presidente da República e durante o tempo em que ele vai exercer essa função, ele deixa sua vida como cidadão comum de lado e passa a ter que se comportar de acordo com outras regras. Ele deixa de morar na casa que morava, deixa de dirigir seu próprio carro, passa a ter que se vestir de outra forma, tomar cuidado com as palavras que utiliza, com as opiniões que emite, com os lugares que frequenta, com as pessoas com quem se relaciona. Várias coisas mudam na vida de quem é eleito presidente da República. E tem que mudar. Porque agora essa pessoa passa a ser responsável pela vida de milhões de brasileiros. Tudo o que ela faz repercute na nossa vida. Bolsonaro teve sua vida mudada a partir do momento que passou a ocupar essa cadeira. Mas ele só aceitou as mudanças que ele quis, aquelas que ele enxerga como luxo. Será que é correto um presidente manter suas redes sociais privadas e ter total liberdade para emitir ali suas opiniões próprias e individuais? Será que a opinião de um presidente não tem importância demais para que possa ser expressada dessa maneira sem formalidade e sem filtros? Essa liberdade de expressão não pode trazer repercussão para a nossa política externa e interna? Será que é correto que um presidente faça propaganda de produtos, que ele indique remédios? Ao fazer suas aparições públicas, o presidente não utiliza os símbolos oficiais do governo, não usa o cenário que é próprio dos pronunciamentos dessa autoridade. Reparem nessa imagem. Se você não soubesse que ele é o presidente do Brasil, por essa imagem, você diria que essa pessoa é uma autoridade pública com tamanha relevância? Nesse dia, ele estava dando uma entrevista para um canal de TV que acabara de obter a concessão pública para explorar o serviço de telecomunicação. O que por si só já é controverso, essa entrevista, já que uma licitação para concessão de serviço público pressupõe isonomia, de maneira a permitir uma concorrência justa. E esse canal tem um perfil nitidamente favorável ao governo, deixando no ar as suspeitas de que possa haver um benefício recíproco, quem sabe. Afinal de contas, não é para todo e qualquer canal que Bolsonaro sai dando entrevista em vários programas ao longo do dia. Não bastasse o cenário da entrevista não ser adequado para o presidente da República, vocês devem ter visto a postura dele, principalmente quando um dos entrevistadores fez uma pergunta irônica e provocativa e o presidente se irritou. Respondeu ele mal, deu aquele piti e saiu da entrevista. Será que ele cumpre ali a liturgia do cargo? Não te dá vergonha ver isso? Não bastasse, nesse mesmo dia, uma reportagem do Antagonista mostrou os bastidores dessa entrevista, antes dela começar, em que o presidente, não sabendo que a transmissão já tinha se iniciado, estava falando com toda a naturalidade sobre os pequenos atos de corrupção que são regra no nosso país. Num certo momento, ele ainda chama a atenção das pessoas que estão ali nos bastidores para perguntar: quanto vocês acham que custa uma vaga no Supremo? Nesse momento, alguém avisa que ele estava ao vivo e ele se contorce todo para tentar emendar um assunto no outro, tentando disfarçar. Não fosse tudo aquilo tão grotesco, eu até teria rido, mas eu confesso que eu já não aguento mais esse senhor na presidência. A gente teve ali uma boa demonstração do caráter desse presidente. Bolsonaro não cumpre a liturgia do cargo e não pensem que isso é uma mera formalidade inútil. Eu insisto, a imagem do presidente é a imagem do Brasil. Se essa aí é a nossa imagem, não é de se admirar que os investidores estrangeiros queiram a distância de nós. Ele não cumpre a liturgia, mas não vê problema nenhum em aceitar as benesses que vêm com o cargo de presidente, que ele enxerga como um privilégio e que utiliza para viver uma vida de luxo com o dinheiro público, sem gerar nada de bom em troca para o país. Pelo contrário. Eu até pensei em finalizar aqui esse vídeo dizendo que é preciso que o Bolsonaro cumpra a liturgia do cargo, mas eu vou mesmo dizer que ele deve deixar o cargo. Um cargo que definitivamente não está à altura dele. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like aqui para ajudar o meu canal e para passar essa mensagem para outras pessoas
e vem trocar uma ideia comigo nos comentários.